A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o terceiro vídeo do tempo do Advento, das meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico. 29 de novembro, terceiro dia do Advento, a necessidade da encarnação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, quem ainda não viu o vídeo introdutório que a gente apresentou, o esboço geral para todo o ano litúrgico tridentino, dá uma pausa, assista o vídeo do primeiro link na descrição, depois vocês voltam e acompanhem conosco essa maravilhosa meditação de Santo Tomás. Então, por que a encarnação do Verbo foi necessária e que tipo de necessidade ela veio satisfazer? Então, algo é necessário para um determinado fim de duas maneiras. Há dois tipos de necessidade. Primeiro, a necessidade absoluta, sem a qual algo não pode existir. Por exemplo, para nós permanecermos vivos, é absolutamente necessário que sejamos nutridos ou que tenhamos oxigênio, senão morreríamos. Então, isso é uma necessidade absoluta. Segundo tipo de necessidade é, por meio de algo, se chega mais conveniente a determinado fim. Então, nesse caso, um carro ou uma moto é necessário para uma viagem de uma cidade para outra. Então, existe esse segundo tipo de necessidade que não é absoluta. Então, a que finalidade veio satisfazer a encarnação do Verbo, tendo como finalidade a restauração e a salvação do gênero humano? Então, não foi a primeira necessidade, a absoluta, porque pela onipotência divina, ele poderia ter escolhido qualquer outro meio que ele quisesse para salvar a natureza humana decaída. Porém, foi pelo segundo modo, foi a necessidade da conveniência, porque era mais conveniente que Deus se encarnasse para salvar o homem, como nós vimos no vídeo passado, que era a conveniência da encarnação. Não haveria outro modo mais conveniente de curar a nossa miséria, senão a encarnação de Deus. E Santo Tomás diz que a necessidade da encarnação se deu em relação a 5 coisas: quanto à fé, à esperança, à caridade, quanto à retidão das obras e quanto à plena participação da divindade. Primeiro, a encarnação foi necessária quanto à fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. É a fé, a firme garantia do que se espera. E qual é a maior esperança do cristão, senão a vida eterna? E nós temos essa firme garantia através de Cristo. É a prova do que não se vê, garantia do que não se vê. Como disse o apóstolo Paulo, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a nossa fé não é infundada. A nossa fé é alicerçada no Cristo, que é a própria verdade. Como diz Santo Agostinho, para que o homem caminhasse mais confiante para a verdade, o Filho de Deus, que é a mesma verdade feito homem, constituiu e fundou a fé. Segundo, a necessidade da encarnação quanto à esperança. Ele cita aqui Santo Agostinho, que diz que nada foi tão necessário para exaltar a esperança humana do que Deus ter nos mostrado o quanto nos amava. Ele diz que prova poderia ser mais manifesta do que o próprio Filho de Deus formar consórcio com a natureza humana. Terceira necessidade da encarnação do Verbo é quanto à caridade. Então, Deus, que é amor, que maior motivo teria para a vinda do Senhor, senão Deus manifestasse o seu amor por nós? Então, se era muito difícil amar a Deus, será menos custoso, ao menos, retribuir-lhe o amor. Quarta necessidade da encarnação foi quanto à retidão das obras. Então, para que pudéssemos ter um exemplo perfeito, o próprio Deus fez-se homem. Então, tínhamos vários exemplos de homens piedosos, santos, profetas do Antigo Testamento, mas todos eles falharam em algum momento da vida e nos deram um exemplo pecaminoso, falho. Então, para que pudéssemos seguir a bússola infalível, um exemplo de perfeição, foi necessário que Deus se encarnasse. E assim, para que se manifestasse ao homem e fosse visto pelo homem,
e o seguisse o homem, Deus fez-se homem. Quinta necessidade da encarnação é quanto à plena participação da divindade. Isso é tão bonito que eu vou ler literalmente como está escrito. Necessidade da encarnação quanto à plena participação da divindade, que é a verdadeira bem-aventurança do homem e o fim da vida humana, a finalidade da vida humana. E isto nos foi dado pela humanidade de Cristo. Pois diz Santo Agostinho, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Que coisa maravilhosa, né? Mas antes que algum protestante nos xingue de hereges, você é um blasfemo, como é que você pode dizer isso? Meu amigo, se disseram que até Jesus tinha demônio e que exercia suas obras por Beelzebul, príncipe dos demônios, se ele que é Senhor foi injuriado, caluniado, quanto mais nós aqui, que somos apenas servos, né? Então veja o que Jesus disse aos judeus em João capítulo 10. Ele, seu e o Pai somos um. Quiseram apedrejá-lo. E ele disse o seguinte, vamos ler, João 1,34. E respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, em que ele cita um salmo, pois se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Aí os cabas se zangaram e quiseram prendê-lo. Então é isso aí, são os protestantes de antigamente, né? O que significa vós sois deuses? Então nada mais é do que a participação da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. Então esse vós sois deuses não pode ser confundido com o desejo de Satanás em Isaías capítulo 14, em que ele queria subir mais alto que as estrelas, queria se assentar no trono de Deus e ser como Deus, o que é uma atitude de extrema arrogância, e a soberba precede a queda. Nem pode ser confundido com o desejo de Eva de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, nós nos tornamos deuses pela participação na divindade. Então, jamais poderei dizer, eu sou um Deus autossuficiente, poderoso, porque isso seria auto-idolatria. Então, não podemos confundir a participação na divindade com a idolatria ou a auto-idolatria. Também não podemos cair no erro de pensar que seremos dissolvidos na divindade, dissolvidos no absoluto transcendente. Não. Participamos da natureza divina, porém não perdemos a nossa individualidade. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, mas a individualidade de Paulo permanecia. A personalidade de Paulo permanecia. Ele era apenas intimamente participante da natureza do Cristo. E todos nós somos de algum modo. E essa participação será plena no céu, né? Começamos a participar da natureza divina através do batismo, em que morre a natureza adâmica e surge a nova natureza de um homem regenerado para Deus, em que nós somos incorporados à igreja, ao corpo de Cristo. Nós somos incorporados à divindade, participantes dessa natureza. E quando comungamos, tomamos do corpo de Cristo, então nos ligamos mais intimamente ainda à divindade. Quando nos santificamos, somos ligados ainda mais fortemente. E essa ligação, essa participação da natureza divina será plena quando formos para o céu. Os santos e anjos gozam dessa participação perfeita, que é quando veremos Deus face a face. Veremos Deus em sua própria essência. Não como quem vê por um espelho, mas quem vê exatamente como Ele é. É a chamada visão beatífica. Então, essa é a nossa finalidade última e foram as necessidades de Cristo ter se encarnado. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.